esquerda, tenta enganar a Humberto. Solta curto para Castor, Castor ao Wilson pela meia-lua da área. Ao Osmar agora engatilha, tira de esquerda. Gol! Gol do Juventus! A história da Rádio Mirador, de Rio do Sul, ela se mistura ao longo desses 70 anos. As pessoas todas, entende, vivenciaram, entende, o nascimento desta rádio junto com o crescimento da cidade. Principalmente a história do nosso pai, entende, também se mistura, entende, simultaneamente a todo esse tempo. A vida dele foi dedicada a isso, né? Foi uma paixão, entende, que o trouxe, entende, para a Rádio Mirador. Podemos dizer que por 44 anos a Rádio Mirador ficou sob o comando de Osni Gonçalves e sua equipe. É um orgulho muito grande poder estar à frente de um veículo como a Rádio Mirador. São vidas, são gerações que trabalharam e trabalham para fazer da Mirador uma das maiores rádios de Santa Catarina. Bom, a Rádio Mirador, desde a sua fundação, sempre foi o elo que ligou todo o Alto Vale do Itajaí. E acho de fundamental importância o papel da rádio, notadamente nos anos 70, quando não havia ainda a televisão. O rádio era, evidentemente, o principal veículo de comunicação da época. Toda a população do Alto Vale se baseava no que a Rádio Mirador noticiava. É difícil mensurar a importância que a Rádio Mirador teve ao longo dos anos no crescimento da cidade de Rio do Sul e de toda a região do Alto Vale. E antigamente, com uma força ainda maior, porque era apenas a Rádio Mirador que dava este esteio, essa sustentação econômica na sua divulgação, de apoio às comunidades, especialmente de apoio às comunidades, que a Rádio Mirador foi sempre uma emissora de vanguarda. E essa era uma das propostas do seu Osni, José Gonçalves. Mas ele queria sempre a Rádio Mirador no nível de desenvolvimento das grandes emissoras do país. Uma emissora na época diferente das demais do Brasil. Uma emissora que não ficava apenas, não se detinha apenas em informar, em levar entretenimento e informação a toda aquela região do Alto Vale do Itajaí, como para Santa Catarina, mas participava da vida da comunidade. E para ilustrar isso, vamos nos lembrar da erradicação da favela da Beira, onde não éramos só a emissora que informava, mas aquela que participava com seus elementos nas próprias reuniões e nas próprias decisões da erradicação da favela. Aqui está o comunicador. Dorival Goulart. É uma rádio que influencia na vida de todo mundo. As pessoas nascem ouvindo, nascem e crescem ouvindo a Rádio Mirador. Isso há 70 anos. Ela era uma referência tanto na área jornalística, de rádio, de mídia impressa, como também televisiva mais tarde, de ser o eco das notícias da região multiplicadas para fora. O mérito da integração, proporcionado através de todas as ações do seu radiojornalismo, dos seus programas de comunicação, de utilidade pública. A Rádio Mirador sempre esteve presente em todos os grandes casos e também nas grandes soluções para a comunidade rio-sulense e do Alto Vale do Itajaí. Por isso que a Rádio Mirador é sinônimo de integração e motivação. E a tecnologia empregada pela Rádio Mirador sempre foi de ponta. E isso proporcionava a rádio estar presente em toda a região do Alto Vale do Itajaí. É impossível você mensurar a grandiosidade desse trabalho que a Rádio Mirador sempre desenvolveu para o crescimento da sua cidade, Rio do Sul, a sua base, mas também de toda a região do Alto Vale. A formação, a informação, a credibilidade. Hoje temos certeza que a Rádio Mirador é a número 1 no coração das pessoas de Rio do Sul e do Alto Vale. Me orgulha muito, ao longo da minha trajetória jornalística, como narrador e como homem de televisão e de imprensa de um modo geral, de ter participado da sua história, de estar aqui lembrando as figuras extraordinárias e amigas que sempre foram
o Osni e via também atrás desse trabalho todo a dona Yolanda, reunindo as famílias do Alto Vale, que era o projeto, que era na verdade a ideia e continua sendo até hoje nessa história contada e verdadeira da Rádio Mirador. Ela foi um elo de ligação da região. Sempre teve um jornalismo muito atuante, da escola de Osni Gonçalves. Trocávamos muitas ideias e nós respirávamos e vestíamos Rádio Mirador 24 horas por dia. Eu falo isso sem nenhuma sombra de dúvida. Se não tivesse existido o Rádio Mirador, Rio do Sul e o Alto Vale do Itajaí com certeza não seriam o que são hoje. Rio do Sul foi uma das primeiras cidades de porte relativamente pequeno que pôde contar, já desde o seu início, com veículo de comunicação. Seria difícil tentar entender hoje o nosso momento sem estar incluído Rio do Sul, a cidade, a Rádio Mirador e, de uma certa maneira, como isso tudo ajudou a entender o crescimento das atividades econômicas que se desenvolveram. Também nos momentos mais difíceis, nas diversas enchentes que fizeram a nossa região sofrer, a rádio também cumpriu um papel muito importante de participar do processo de orientação, de como se unir para poder depois se renascer diversas vezes, como isso já aconteceu. E isso faz, que todos nós tenhamos o orgulho de ser rio-sulense. E orgulho que a gente tem também de poder ter visto isso acontecer e a nossa família ter feito parte disso. De uma emissora que tem a força do jornalismo, a força da comunicação com a sua comunidade, com a sua gente, reforça ainda mais o crescimento dessa região, reforça os apelos da região a seus governantes e consegue fazer com que, através do jornalismo da Rádio Mirador, faça-se aquilo que a comunidade precisa, que a comunidade tanto aguarda, que tanto luta, porque a Mirador sempre esteve ao lado da comunidade. Osni José Gonçalves, que sempre soube comandar aquela equipe da qual eu participava. E ao desenvolver ideias, criava-se outros. E ela, como liderança que era no Alto Vale, ela se propunha a trabalhar não só para o Rio do Sul, como toda a região, e uma referência muito forte no lado esportivo. O Juventus, na época, foi, acho que uma mola propulsora de divulgação. E esse trabalho feito pela Mirador, levando o Juventus não só pela divulgação, pela sua estrutura. Grandes nomes da política catarinense e brasileira saíram do Alto Vale, conduzidos pelo processo que desenvolvia a Rádio Mirador, incentivando de que homens públicos se dedicassem às causas públicas, não só pela cidade, como pela região. E essa construção aí está hoje patenteada pelo que fez a Mirador e continua fazendo ao longo desses 70 anos. A gente, naquela época, a gente tinha muito medo de se oferecer, de querer trabalhar na Rádio Mirador, porque ela era a ponta de Santa Catarina. Se falava muito em duas emissoras, Guarujá e Diário da Manhã de Florianópolis, porque tinham equipes de radionovela, reportagens, mas fora isso, o ícone do rádio em Santa Catarina era a Rádio Mirador. E eu fiz o teste, passei e fiquei trabalhando na Rádio Mirador, e aí foi o degrau que eu consegui, porque a partir da Rádio Mirador era fácil trabalhar em qualquer outra emissora de Santa Catarina, porque eu vinha da Rádio Mirador. E isso me deu uma sustentação muito grande, de forma tal a poder ter comparecido às 7 Copas do Mundo e sempre lembrando dos primeiros passos que eu dei no Estádio Municipal Alfredo João Crick, com o Concórdia, com o Duque de Caxias, com o Rodoviário, com o Bancários, enfim, transmitindo esses jogos, inclusive com a própria narração, eu não transmitindo, eu de repórter, e com a própria narração do seu Osni Gonçalves. Tenho a honra de dizer que eu fui repórter do Osni José Gonçalves na Rádio Mirador. Trabalhei 25 anos aqui na rádio. Eu aprendi rádio aqui, aprendi jornalismo, aprendi marketing, aprendi comunicação, aprendi propaganda, com exceção da música, que aí eu quase não tinha tempo de tocar sanfona e tal, mas fora isso, a Rádio Mirador foi importantíssima na minha vida. Eu tive o privilégio de colaborar com 31 anos. Foram 31 anos de glória, de audiência, de companheirismo, de amizade, e isso me fez muito feliz.
E eu não posso deixar de enaltecer aqui uma pessoa maravilhosa que infelizmente hoje não está mais conosco, o nosso saudoso Osni José Gonçalves, que fez essa potência que está aí. O homem que mais entendia de rádio, sabia tudo e muito mais. Tanto é que a potência está aí até hoje. Feliz 70 e que venha mais 70. 99% eu aprendi na Rádio Mirador. Foi a grande escola da minha vida, foi o lugar onde eu conquistei grandes amigos e tenho uma saudade imensa daquele tempo da Rádio Mirador. Foi muito bom. Porque eu nasci gostando de rádio e ela proporcionou a mim e a minha família as condições de sobrevivência lado a lado com a vocação inerente ao Newton Valtric. Muito obrigado por você existir, Rádio Mirador. Mas a Rádio Mirador representou 3 anos de minha vida como se fossem 100. Eu guardo a Mirador no meu coração. A família Gonçalves, que eu tenho um grande respeito e carinho, na pessoa do seu Osni José Gonçalves, em memória, na pessoa do Rubens, de sua mãe, seus irmãos e de todos aqueles que ainda trabalham lá na Mirador. Amo essa rádio, tenho um respeito muito grande a esta rádio, aos seus profissionais, à sua direção e à família Gonçalves, todo o meu respeito, todo o meu carinho e toda a minha saudade. O seu Osni era uma pessoa forte, saudável, uma pessoa que poderia ter durado muitos anos. Infelizmente, foi acometido de uma doença praticamente incurável e Deus o levou. Um trabalho que vinha sendo feito com maestria, né? Com muito amor por Osni Gonçalves e sua família, a sua esposa, a sua equipe. Que o serviço de comunicação, ele realmente representa uma forma de você agregar conceitos, de agregar verdades, agregar objetivos. E isso foi um grande aprendizado. Acompanhando a experiência entrando da nossa família no rádio, evidentemente que a gente percebeu que essa paixão teria que ter um motivo muito maior do que aquilo que nós estávamos enxergando. E a gente só começou a perceber exatamente o que era na medida que a gente teve que vir aqui e realmente administrar todo esse processo. Muitas vezes a gente criticava o nosso pai porque assim, ele estava muito ausente, ficava longe. Tá? Ele não ficava longe, na verdade ele estava tentando preparar um mundo melhor para a gente. E a gente está tentando, entende, repetir um pouco essa mesma história, essa mesma visão, no sentido de que, ao longo do tempo, esse serviço realmente tenha prestado uma grande contribuição para o crescimento socioeconômico, principalmente social, em termos de visão da nossa sociedade. Gostaria de parabenizar toda a nossa equipe, brilhante equipe, parabenizar meus irmãos, a minha mãe, meus familiares, pela força que estão dando para o legado de Osni Gonçalves. Queria parabenizar todos os nossos colaboradores, os nossos patrocinadores e os nossos ouvintes. Nosso muito obrigado por esses 70 anos e que nos próximos nós tenhamos sucesso total, muita alegria, muita informação e principalmente que nós possamos participar da educação do povo de Rio do Sul e do povo do Alto Vale. Hoje vou me dirigir aos meus ouvintes da Rádio Mirador. Gostaria muito de abraçar vocês todos pessoalmente, mas como isso não é possível, né? Eu quero agradecer a todos que nos ouvem diariamente e nos dão o prazer de acompanhar a programação. Foram 70 anos de luta, trabalho, e queremos agradecer a todos os ouvintes e os nossos companheiros de trabalho que nos acompanharam durante todos esses anos. Muito obrigada a todos e até o 100º, né? 100º aniversário.